Olá, galera, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Vocês sabem que esse canal é inteiramente de vocês. Aqui, cada um pode dar o seu like, fazer a inscrição caso não seja inscrito, ativando lá o sininho para todas as notificações e, é claro, também compartilhar. O comentário fica por sua vontade, beleza? Hoje nós vamos falar da pastora Nadir, mas antes de comentar o que eu tenho para comentar com vocês sobre ela, vou contar para vocês algo que aconteceu essa semana. Eu fui numa igreja e o pastor, durante o discurso dele, disse que não havia mais profecias no tempo de hoje, nem revelações. Ele disse que a última profecia foi a profecia bíblica, que é o livro de Apocalipse. E diz também que muitas pessoas andam correndo atrás de profecias e coisa e tal, o que é verdade. Mas o fato dele dizer que não existe mais profecias no dia de hoje me deixou intrigado, porque eu vivi isso daí, eu fui alvo de uma profecia um tempo atrás, ela se cumpriu exatamente como aquele desconhecido me falou. Eu vivi a profecia, só não foi mais para frente por causa de desobediência, mas foi uma profecia que se cumpriu na íntegra. E aí eu fiquei me perguntando, será que esse pastor está errado? De afirmar veementemente que não existe profecias e nem revelações no dia de hoje? Eu particularmente acredito que não, porque eu já vivi a profecia. Só que, por outro lado, também pode ser que ele diz que hoje não existe mais profecias e nem revelações, pois existe muitos marretas na internet. Tem muitos safados fazendo coisas aí, dando falsas profecias para tirar dinheiro das pessoas e falsas revelações. Aí é que acontece. Então pode ser por esse lado que ele afirma que não existe mais profecias e nem revelações no dia de hoje, como é o caso da pastora Nadir. Ela vive profetizando na internet e vive tendo revelações. Para vocês terem noção, quando o Michael Jackson morreu, a primeira coisa que ela fez foi ir lá no seu canal do YouTube e produzir um vídeo afirmando que tinha visto o Michael Jackson lá naquele buraco profundo onde vive o capiroto. Veja aí o que ela falou do Michael Jackson a respeito dele, enfim, talvez, observando a vida dele, talvez possa se afirmar, mas isso seria realmente uma revelação? Michael Jackson está lá sofrendo momentos terríveis e o senhor me mostrava um demônio chamado Og torturando ele. Era um demônio que tinha um chapéu de palha, o cabelo dele era de palha, os olhos esbugalhados, queixo de bruxo, nariz de gancho. E esse demônio tinha uma vara enorme com uma estrela na ponta oitavada, de 8 pontas, que era como uma prata bem brilhosa e bem amolada. Então ele literalmente dilacerava as costas do Michael Jackson lá no inferno, que eu vi abrir as costas dele. Mas quando abria, fechava de novo? Fecha de novo e ele abre de novo? E ele faz o mesmo tormento. E ele vai sentindo a dor novamente? Ele gritava tanto, e eu pedi a Deus para não deixar ouvir os gritos, e Deus me atendeu, porque é bem traumático. Da primeira vez que eu vi o inferno, eu fiquei traumatizada por muito tempo, foi quase 3 anos e meio. Mas a coisa não para por aí. Ela também, logo que o Pelé morreu, ela também fez questão de soltar a sua visão, que segundo ela, todas elas é Deus que dá para ela, que ela solta essas revelações como um alerta para os cristãos, e aí também Pelé entrou nesse jogo de serviço no inferno. E como também, meus amados irmãos, já vi o inferno muitas vezes, eu creio que ela viu pelos detalhes que ela conta, porque eu também já vi essas alas do inferno. Mas Cristina, conte, pode falar, nossos irmãos amados, o que você viu, né, aí do Pelé. Saúdos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vi assim o Pelé na área que ele fica lá no inferno, são os adoradores da bola. Tem uma bola assim na frente como um troféu, representa um troféu essa bola assim na frente. E depois que passa dessa bola tem uns portões negros de ferro e eu vi assim o Pelé numa cela. Depois que passa esses portões negros, ele dentro de uma cela negra ali, lá no inferno. Sim, a irmã também me falou, né, que Deus lhe revelou alguns pecados de Pelé que o levaram, que esses pecados levaram ele a este lugar do inferno. A irmã poderia falar o que Deus lhe revelou sobre isso, sobre os pecados dele?
Mas não são só essas pessoas. Essas pessoas, se, como eu disse, se a gente for analisar uma pessoa que viveu a vida inteira fora dos caminhos do Senhor, mesmo assim ainda não dá para acreditar que esteja lá, porque existe todo um processo para que a pessoa vá para lá. Mas aí, ou seja, não é só esses famosos aí que a gente conhece um pouco da vida deles para ela afirmar esse tipo de coisa. Não, ela pega também algumas pessoas do meio evangélico, como por exemplo o Bispo Macedo. Nem ele escapou dessa suposta revelação dela. Olha aí. Eu vi que eles estavam assim, bem abismados ali, bem surpresos, né, naquele lugar. E aí, irmãos, eu fiquei a estar ali, olhando, esperando. Eles decidiram voltar, porque eu queria voltar. Eu sabia que ali era o inferno, ele não sabia. Eu ficava pedindo a Deus para me dizer, assim, nos pensamentos, se eu falava alguma coisa, mas não foi me permitido dizer nada. Eu fiquei ali em silêncio. E quando eu voltei, eu encostei a mão assim na pedra. Aí tinha uma gosma nojenta da cor da gema do ovo, parecendo até gema de ovo batida. E eu limpei na roupa, aquilo era muito nojento, pegajoso. E eu fiquei pensando o que seria aquilo. Eu limpei, era tudo nítido, real, era tremendo. E notei aquilo e fiquei ali pensando o que era aquilo. Quando o Senhor me disse, aquele lugar que você viu é para receber todos da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu disse, o que, Jesus? Sim, Jesus me disse. Eu escutava a voz de Jesus. Este lugar é tão somente reservado para todos que seguem a Igreja Universal do Reino de Deus. E o Senhor disse assim, diga para eles, para nunca entrar nessa igreja. E eu falei para eles, no dia que vocês procurarem uma igreja, não me falaram nada. E tem mais ainda. Vocês acham que parou só no bispo Edir Macedo? Não. Também tem ali o apóstolo Valdemiro Santiago. Inclusive, esse foi um dos últimos vídeos dela, onde ela fala que viu também, que vai ver Valdemiro Santiago no inferno, que ele é, enfim, do capiroto. Ela fala daquele feijãozinho ungido, ela fala de um monte de coisas. E aí eu quero que vocês prestem muita atenção, porque esse vídeo do Valdemiro Santiago é a parte que mais nos cabe. Eu espero que esse chapeleiro louco também veja, né? Glória a Deus, ele sabe que eu estou falando com ele, as tuas macumbas vai cair na tua mioleira, que o meu Deus me disse. Olha. E ele está com a espada preparada para te cortar pelo meio. Eu não sei de que jeito. Vocês estão vendo? As revelações dela e o que ela fala, nem parece que ela é evangélica, como foi o caso de Valdemiro Santiago, que jogou praga no Marcelo Rezende, jogou praga lá no Léo Dias, quando o Léo Dias falou daquelas coisas de Raquel Santiago. Então aí agora, ela que era pastora, passou a se denominar bispa. Por que será que o pronome bispa daria mais autoridade para fazer essas revelações, essas profecias? Inclusive, ela fez profecias lá na época da eleição de 2022, envolvendo Bolsonaro e envolvendo Lula, e não aconteceu aquilo que deveria acontecer, segundo a palavra dela, que ela disse que era enviada de Deus. Agora, para vocês, preste atenção no que eu vou falar. Se eu quero ver morto, eu fico no cemitério o dia inteiro, vocês concordam? Se eu quero ver pingaiada, eu fico dentro do boteco o dia inteiro, não é verdade? E agora uma pessoa, para ver a outra no inferno, aonde ela tem que estar? Não é dentro do inferno? Para ver gente assim no inferno o tempo todo? Vocês não vê ela falar, por exemplo, morre pastores todos os dias. São pessoas aí que têm feito um bom trabalho dentro do meio evangélico, mas a gente nunca viu ela vir falar, eu tive uma revelação que o irmão fulano de tal, Deus se agradou da obra dele aqui na terra e Deus preparou um lugar celestial especial. Você nunca viu ela falar isso.
Só vê falando que viu ciclano e beltrano no inferno. É como eu disse, se eu quero ver morto, eu fico no inferno. Se eu quero ver pingaiado, se eu quero ver morto, eu vou pro cemitério. Se eu quero ver pingaiado, eu fico dentro do boteco. E é claro, para ver gente no inferno, só pode estar dentro do inferno, porque não existe outra explicação para essa coisa aí. Talvez, gente, ela venha explicar para nós algum dia o porquê que ela vê tanta gente no inferno e nunca vê gente indo para o céu, Deus preparando aquele jardim maravilhoso, aquele lugar onde as ruas são de ouro e de cristal. Não, ela vê só o profundo. É incrível. Presta atenção no que ela diz, que vocês vão ver. Quem acompanha ela na internet sabe que ela fala muita coisa ali que acaba sendo engraçado, mesmo ela se autodenominando bispa. Entendeu? E outra coisa, ela tem igreja. Ela é bispa de uma igreja aí em São Paulo, enfim, tem bastante fiéis. Não sei se pagam dízimo, se não paga, eu não sei o que acontece, mas a maioria das profecias dela e revelações que chama atenção na gente e faz com que a gente também venha aí tentar trazer esse assunto para vocês à tona, para vocês prestarem atenção no que ela anda falando aí na internet, beleza? Isso não é uma defesa a Michael Jackson, a Pelé, a Valdemiro Santiago e a Dir Macedo. É só uma observação no que ela anda falando aí em relação às coisas. Beleza, galera? Fica com Deus, cada um de vocês. E é claro, se você não deixou seu like no começo, deixa agora. Se não se inscreveu, se inscreva. Se ative o sino também. E comente bastante aí embaixo aí, porque eu gosto de ler os comentários de vocês, beleza?